Muito boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos de outras igrejas locais, amigos, familiares, colegas pastores, todos que sempre participam do Pão das Três, irmãos nossos em Cristo Jesus, bem-vindos. Hoje é sábado, 6 de fevereiro de 2021. São 15 horas, hora da palavra de Deus, hora de compartilhar os preceitos benditos, eternos, que Deus, nosso Senhor, nos legou em sua palavra. Vamos passar este tempo juntos, na presença do Senhor, exaltando o seu nome, glorificando a Deus com cânticos, com orações, considerando a sua palavra. Nosso desejo é que a palavra de Deus tenha primazia, tenha prioridade, tenha lugar supremo em nossos corações. O Pão das Três é realizado pela Igreja Batista em Vila das Belezas, através do ministério pastoral desta igreja. Seu colegiado, pastor Israel, pastor Júnior e eu, pastor Márcio. Graças a Deus por esta tarde, por este encontro. Nós vamos orar, dedicando a Deus este culto e pedindo a sua bênção sobre nossas vidas. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um Pão das Três, pela condição espiritual que temos em Cristo Jesus de celebrar este culto, de realizar este encontro. Te agradecemos pela vida de cada participante, pela atenção que todos têm dado à palavra do Senhor, em guardar, aplicar, obedecer, praticar e ensinar a palavra. Pedimos a tua bênção sobre este culto, tua bênção sobre cada um que dele vai participar. Pedimos também a tua bênção a todos quantos forem alcançados por este Pão das Três, que em todo tempo o teu nome e somente o teu grande nome seja glorificado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Pedimos que também os irmãos que porventura tenham condições aí de compartilhar este link, o link do Pão das Três, estejam fazendo isso através do Facebook, através do WhatsApp. O nosso desejo é que a palavra de Deus seja espalhada, a semente santa seja disseminada. O Pão das Três é uma oportunidade de nós alcançarmos outras pessoas, colocando então esta edição e as outras no Stories do Facebook, compartilhando com amigos, no perfil, no WhatsApp. É uma rica oportunidade da nossa igreja, Igreja Batista em Vila das Belezas, espalhar o Evangelho. Então, pedimos a gentileza, os que puderem, compartilhem o Pão das Três em seus contatos, em seus canais. Nós vamos louvar a Deus cantando um cântico muito bonito. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, exaltando, louvando a Deus. Vamos cantar juntos este cântico de louvor ao Senhor? Declarando que só tu és grande.
O livro de Deuteronômio, uma de suas grandes verdades, há várias, uma que se destaca é que nosso Deus é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Não há outro Deus. Não há Deus senão o Senhor. Esta é uma das máximas do livro de Deuteronômio, de toda a Escritura, mas Deuteronômio destaca muito este preceito. Nós estamos destrinchando aí o capítulo 4 de Deuteronômio. Hoje nós vamos pensar do versículo 1 ao versículo 9. Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Nos próximos encontros, Pão das Três comigo, nós vamos trabalhar neste capítulo 4 de Deuteronômio, até o versículo 40. Nós teremos ainda mais 3 edições do Pão das Três comigo, trabalhando Deuteronômio, capítulo 4, de 1 a 40. Hoje, de 1 a 9. Vamos ler o texto bíblico? Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Amém. Interessante a conexão que há entre a palavra de Deus e o próprio Deus. Nosso Deus deixou sua palavra para que, uma vez guardada, obedecida, aplicada, transmitida, ensinada, a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Ele estará garantido. Isto desde a época de Moisés. Nós sabemos o contexto em que estas palavras foram ditas. Moisés e a nova geração de israelita que nasceu no deserto ao longo de 40 anos de peregrinação, ambos se encontravam de frente, diante da terra prometida, para dela
tomar posse. Deus fez questão de ordenar a Moisés que transmitisse a lei àquela nova geração. Uma releitura, uma revisitação da lei, para que os israelitas tivessem como desfrutar da comunhão com Deus, da posse da terra, terem sucesso em todas as coisas que fizessem. Este é o contexto deste magistral livro de Deuteronômio, tão relevante, tão citado pelos autores do Novo Testamento, citado inclusive pelo Senhor Jesus Cristo, quando da tentação no deserto da Judéia. Um livro fundamental para todos nós. Este capítulo 4 é um dos seus belíssimos capítulos que nós vamos trabalhar nestes dias. Vamos para o versículo 1. Perceba a palavra que inicia o capítulo 4. Agora. Isto não pode passar despercebido a nós. Agora. Quando que nós vamos ouvir a palavra de Deus? Quando temos de guardar a palavra de Deus? Para quando precisamos dar atenção, precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo? Agora. Hoje é a hora. Este é o tempo. Deus tem um senso de urgência premente, explícito em seu coração. A palavra é para agora, para hoje. Atenção, todos nós não podemos perder a hora, não podemos perder a oportunidade. Agora, é para hoje. Urge, portanto, que sejamos sensíveis ao Espírito Santo. Interessante este capítulo que escolhemos para a nossa reflexão nestes encontros, começar com esta palavra, esta expressão que pressupõe urgência, que pressupõe alerta máximo, atenção absoluta. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos. Estatutos, juízos, preceitos, mandamentos, todos estes termos, eles são conexos, correlatos e dizem respeito à lei, dizem respeito à palavra de Deus como um todo. Ainda no versículo 1, eu vos ensino. Olha, o autor do livro, Moisés, falando na primeira pessoa, o pronome eu, pronome na primeira pessoa, dizendo, eu vos ensino. O ensino é nosso. Cabe a cada um de nós ensinar a palavra. A Moisés foi atribuída esta missão. Sabemos que o Senhor Jesus atribuiu à igreja, portanto, a nós, a você e a mim, o ensino da Escritura. O ensino da Escritura é prerrogativa nossa. Foi para Moisés, expandindo, extrapolando o contexto, sabemos que a atribuição dada à igreja de ensinar a palavra de Deus, ela não pode ser invalidada. Uma das missões, um dos aspectos importantes da missão da igreja é ensinar a palavra de Deus. O Pão das Três é uma oportunidade para isso, mas todos nós, em casa, em nossos relacionamentos sociais, em nossas manifestações públicas, atenção, cuidado com o que falamos nas redes sociais, no Facebook, em todos os canais, que a palavra de Deus esteja agora, no senso de urgência, presente em nosso modo de ver, modo de viver, o nosso modo de relacionar com as pessoas, ensinando de todo jeito a palavra de Deus. Lembrando que a palavra é de Deus, mas o ensino
é nosso. Moisés, ele ensinou aos israelitas algo que não era dele, mas de Deus. A palavra, portanto, é de Deus, mas de quem é o ensino? Nosso. Nós ensinamos, a nós cabe, portanto, ensinar o que Deus nos deu. Guardar a palavra de Deus tem a ver com isto também. Nós, quando guardamos os preceitos do Senhor, nós aplicamos, obedecemos e interiorizamos e também transmitimos e ensinamos. Todas estas coisas estão interligadas e dizem respeito a ouvir e guardar a palavra. Versículo 2: nada acrescentareis, nem diminuireis. O último livro da Bíblia fala sobre isso, Apocalipse. Nada acrescentareis, nem diminuireis. Ou seja, não podemos transgredir a palavra e não podemos ficar aquém da palavra. A palavra de Deus, em sua íntegra, em sua completude, em seus limites estabelecidos pelo próprio Deus, pela própria revelação em si, seus limites devem ser respeitados. Portanto, guardar a palavra de Deus é estar com os seus limites, a sua delimitação respeitada. Não podemos ultrapassar e nem ficar aquém. Como é importante para quem ensina a palavra, para quem prega, portanto, para a igreja, estar dentro dos limites estabelecidos pela própria Escritura. Ainda no versículo 2, a expressão chave de todo o livro de Deuteronômio, guardar, para que guardeis os mandamentos. Tudo isso está presente no livro de Deuteronômio. Guardar a palavra, ouvir a palavra. Para que guardeis. Guardar a palavra pressupõe respeitar os seus limites. Nossa imaginação, ela divaga, nossa mente é muito criativa, nossa curiosidade, muitas vezes, ela pode ser danosa, então tenhamos cuidado. A Escritura tem seus limites. As doutrinas presentes na Escritura são claras, são objetivas e são absolutas. Portanto, respeitar todos os limites impostos pela própria Escritura significa, de certa forma, guardar a palavra de Deus. Versículo 3: os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Nós não estávamos lá, nós não vimos, mas nossos olhos também têm visto. Quando pessoas desprezam a Deus, o que acontece? Nossos olhos têm visto quando, seja eu, seja você, sejamos nós mesmos ou pessoas com as quais nós nos relacionamos, de alguma forma desprezam a palavra, o ensino, a lei de Deus, o fim disto, o fim destas coisas é morte, é sofrimento, é destruição. Então, vale a pena a gente sempre lembrar, primeiro, o que está previsto na Escritura para quem despreza a Deus. Na história do povo de Israel, isto ficou patente. Na história da igreja não é diferente. E na história das nossas vidas, na história dos nossos relacionamentos, todos os que viram as costas a Deus têm o seu fim, a destruição, a morte, o sofrimento, o lamento, a perda. Todas estas coisas estão destinadas a quem despreza a Deus. Moisés, sem pudor aqui, sem nenhuma restrição,
de forma explícita, patente, sem dedos, né? Sem pisar em ovos. Claro, objetivo, lembrem-se daqueles que seguiram Baal Peor, o que aconteceu. Irmãos, nos lembremos sempre do que acontece com quem despreza o Senhor, com quem vira as costas para a palavra de Deus. A nós cabe guardar a palavra, não desprezar. A nós cabe obedecer a Deus, não rejeitá-lo. Versículo 4. Porém, que expressão alentadora, não é verdade? Que expressão cheia de conforto, cheia de estímulo e que alimenta a nossa esperança. Olha o versículo 4, como é maravilhoso. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Aquela geração que estava com Moisés, o velho Moisés, diante da terra prometida para atravessar o Jordão, aquela geração se achegou a Deus. É uma expressão que pressupõe aconchego, né? Proximidade, relacionamento, entrega, absoluta disposição sincera, santa para com Deus. Vós que vos chegastes ao Senhor, estáis vivo. Se achegar a Deus, se aproximar de Deus, ir até Deus é ato de fé e obediência. Fé, pelo fato de que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o pressuposto básico, essencial, para que os que aproximam de Deus creiam que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, nós nos achegamos a Deus no aconchego de sua presença, de sua paternidade, de seu amor, por meio da fé. Mas esta fé não pode ser desprovida, dissociada da obediência. Então o que Moisés está dizendo àquele povo? Vocês que estão vivos hoje, estão vivos porque se achegaram, se uniram, se aconchegaram no abrigo de Deus por meio da fé, com obediência, com lealdade à sua palavra. E a obediência não gera vida? A obediência aos preceitos de Deus não é vida para todos aqueles que amam a Deus? Sabemos qual é o destino dos desobedientes, dos rebeldes, dos insolentes, dos atrevidos, dos que desrespeitam, dos que afrontam a Deus. Qual é o fim de tanta impiedade? A destruição, a morte, o sofrimento. Nós não podemos ser ingênuos quanto a isso. Nossa fé, ela é cheia de vida quando é associada à obediência. A fé sem obras é morta, ou podemos parafrasear que a fé sem obediência é inútil, é inócua, é morta. Versículo 5. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Quem foi que mandou a igreja ensinar o Evangelho? Quem foi que mandou a igreja pregar o Evangelho? Nós temos aqui no versículo 5 de Deuteronômio 4, poderíamos chamar aqui de embrião missionário, sem dúvida. Nós percebemos uma profunda conexão com Mateus capítulo 28, de 18 a 20. Quem se lembra deste texto? A grande comissão. Ide, portanto,
ensinai a todas as nações o que eu vos tenho ordenado. Ensinar o quê? Os preceitos, os mandamentos, a palavra de Deus, o evangelho, naquele contexto da grande comissão. Então, 1400 anos antes do nascimento, do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, Moisés, o grande profeta de sua geração, está a serviço de Deus, que deu ordens claras, expressas, para que ele, Moisés, ensinasse o povo. Jesus amplia este conceito missionário para que a igreja ensine toda a terra a mesma palavra, porque a palavra é uma só, é a palavra que vem de Deus. Olhem que interessante este versículo 5 associado ao capítulo 28 de Mateus, especialmente seus versículos 18, 19 e 20. Versículo 6. Guardai-os, de novo, a tônica, a máxima de Deuteronômio, guardar a palavra. Quantas coisas estão ligadas ou decorrem desta ordem? Quantas coisas podemos depreender do fato de guardar a palavra? Guardar a palavra significa aprender, obedecer, aplicar, ensinar, transmitir, pregar, fazer missões. Tudo isso é guardar a palavra. Isso está claro no texto, né? Então, versículo 6, guardai-os e fazei-os. Esse fazer é obedecer. Guardai-os e fazei-os. Este fazer é aplicar. Este fazer é transmitir. Este fazer é pregar. Esta é a vossa sabedoria. Pastor Júnior e pastor Israel têm falado bastante sobre sabedoria, estão trazendo reflexões, pregações em cima dos escritos do sábio Salomão. O que é a sabedoria? Segundo a palavra de Deus, a sabedoria é guardar a palavra no coração. Guardar a palavra no coração é ser fiel a Deus, é se achegar a Deus, é se aproximar de Deus. O sentido da vida, o sentido da existência, o sentido da nossa missão nesta terra emana da palavra de Deus. Quando nos aplicamos a estudar, aprender, guardar a palavra de Deus, nós enxergamos Cristo expresso, o rosto de Cristo presente em toda a Escritura. Talvez, quando Moisés escreveu este livro, ele não tivesse toda essa dimensão, não sabemos, mas nós a temos. Nós sabemos quem está expresso ou impresso na Escritura. Cristo Jesus. Portanto, guardar a palavra é viver com Cristo. Guardar a palavra de Deus no coração é ser discípulo de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, que bênção a palavra de Deus na vida do crente. Ainda no versículo 6, perante os olhos dos povos. Perante os olhos dos povos. Então, nós guardamos a palavra de Deus para que os outros vejam. É isto? Será que isso tem alguma coisa a ver com missões? Será que isso tem a ver com alcançar pessoas, os povos, nações, tribos, línguas, toda a gente com a verdade? Mais uma vez, percebemos o embrião missionário presente em Deuteronômio. E no Novo Testamento, esse embrião se torna algo grandioso. É
fundamental para o povo de Deus exalar o bom perfume de Cristo, e isto se dá com a guarda da palavra de Deus, com a sua aplicação, com a obediência da igreja, com a transmissão, com o ensino, com a pregação. Perante os olhos dos povos. Olha o coração missionário de Deus. Olha como Deus se preocupa com as pessoas, com os perdidos. E olhem que na época de Moisés, os povos ao redor de Israel era gente da pior qualidade, da pior espécie, alguma coisa diferente em relação a nós, quando estávamos perdidos em nossos delitos e pecados? Nenhuma. O coração de Deus sempre foi missionário. Deus quer, por amor, puro amor, alcançar a todos com a verdade, com a palavra. E Moisés, os israelitas, e ampliando este conceito, você e eu, a igreja de Cristo Jesus, temos esta missão perante os olhos dos povos. A palavra povo está no plural, então pressupõe que não se trata dos israelitas, mas dos povos estrangeiros, gentios. Não se trata da igreja. Guardar os mandamentos também tem um elemento missionário muito presente. E isto está patente em toda a Escritura, o coração missionário de Deus presente em toda a Escritura. Por quê? Porque toda a terra é dele, todos os povos são dele. Tudo que há nos céus, na terra e debaixo da terra, toda a plenitude do universo pertence a Deus. Versículo 7 merece uma releitura. Vamos ler? Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? Só há uma resposta cabível a esta pergunta: os que obedecem, os que creem, os que guardam a palavra. Só a estes Deus é chegado. Olha que expressão carinhosa, que expressão de pessoalidade. A teologia chama isso de imanência de Deus, ou seja, o Deus pessoal, o Deus presente, o Deus pronto a ajudar, a perdoar, paciente, que está próximo daqueles que o invocam, daqueles que o amam, daqueles que guardam de fato a palavra e aplicam e obedecem constantemente. Deus se achega a pessoas assim. Deus se achega a um povo assim. Que povo há que, clamando a Deus, tenha um Deus chegado, próximo, para chamar de seu? O povo do próprio Deus. Naquele contexto era Israel. Hoje é a igreja que guarda a palavra, a igreja que obedece a palavra, a igreja que prega e ensina e aplica e defende o evangelho. Versículo 8. Ainda uma pergunta. E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Estatutos e juízos tão justos. Qual valor nós temos atribuído à palavra de Deus? Sabemos que Israel não creu na retidão da palavra de Deus. Não creu que a palavra de Deus era toda aquela verdade a que ela se propunha. Israel não interiorizou, não encampou os preceitos da palavra de Deus, pois não creu que aqueles preceitos eram absolutamente imprescindíveis para a sua prosperidade, para o seu sucesso na terra prometida. Por isto escorregou, por isto se perdeu, por isto os exílios. Irmãos, o que é a palavra de Deus para nós?
ela é o que de fato ela diz que é. A palavra de Deus para nós é o que Cristo Jesus atribuiu a ela. Temos interiorizado a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós, ela é singular, ela é maravilhosa. Qual o valor que temos atribuído à palavra de Deus? A equidade dos estatutos, a retidão. Olha só a pergunta retórica do grande Moisés. Que gente tem estatutos e juízos tão justos e perfeitos? Essa gente é a igreja. Ninguém tem a palavra de Deus senão a igreja. Ninguém tem preceitos eternos, preceitos que vieram do céu para conduzir, para normatizar, para regular a vida neste mundo, a vida aqui e agora. Vamos nos lembrar da palavra, da primeira palavra do capítulo 4. Agora, para hoje, a retidão, a equidade, a isonomia, a perfeição, a retidão da palavra de Deus é para agora, é para hoje. E nós a temos. Nós temos a palavra. Ninguém a tem. Então, vamos atribuir a esta palavra o que ela preceitua de si mesma, o que dela se espera. Israel, infelizmente, não adotou para si os justos juízos, mas nós podemos fazer. E Deus, neste livro mesmo de